A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Hoje, com a graça de Deus e para a glória de Deus, estamos aqui para aprendermos juntos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Eu quero aqui te convidar para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio de poder te servir. Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que há de fazer. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua santa presença. Senhor, eu te peço, conduz essa aula através do teu Espírito Santo. Abra nossa mente, Deus, e nos dê entendimento para conhecer mais de ti. Senhor, abençoe cada vida que por essa aula passar. Senhor, que o Senhor possa falar o coração de cada irmão, de cada irmã. Pai, abençoe a escola bíblica dominical, cada igreja, ó Deus, que tem tido comprometimento com a tua verdade, com a tua palavra. Abençoa, Deus, os teus filhos que têm ali com coragem ensinado a tua santa palavra. Senhor, desperta, Senhor, para que todos venham conhecer mais a ti. Senhor, abençoa-nos, conduz, Espírito Santo. Senhor, abençoa a todos que vão se inscrever neste canal, que seja tudo para a tua glória. Senhor, este canal, ele é seu. Senhor, tudo aqui é feito para a tua glória, com simplicidade, com humildade, mas acima de tudo, com amor ao Senhor. Senhor, obrigada por esse privilégio. Abençoa-nos, ó Deus. Conduza-nos, Cristo. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Bom, então vamos lá para mais uma lição. E claro, eu quero aqui te convidar, para você que está aqui pela primeira vez, a você se inscrever neste canal, para a glória do nosso Deus. Para você também ativar aí o sininho, para que você possa receber a notificação todas as vezes chegarem vídeos novos por aqui. E também a você deixar o seu like. E também quero te convidar para você colocar um comentário. Me diga de onde você é. Vamos aí estar nos conhecendo mais um pouquinho. No mais, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, já estamos na lição 7. E cada vez que eu inicio mais um trimestre, como iniciamos esse primeiro trimestre do ano de 2024, eu me surpreendo de ver tamanha velocidade que já estão seguindo os tempos. Perceba que poucos dias estávamos ali iniciando a primeira lição desse primeiro trimestre do ano de 2024. Mas já estamos na lição 7. E essa lição 7, ela tem o título O Ministério da Igreja. Texto áureo está ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar e promover a maturidade de seus membros. Nossa leitura bíblica em classe também está na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, no versículo 11 ao 16, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nossos objetivos dessa lição: apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observado na antiga aliança e praticado pelos crentes da nova aliança. Elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o ministério, para o exercício ministerial. E nessa lição também nós vamos ter 3 tópicos, né? Cada tópico com seus subtópicos. O tópico primeiro, nós vamos falar o ministério sacerdotal de todo o crente, com subtópicos: o sacerdócio no Antigo Testamento, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Já o segundo tópico tem o tema: a estrutura ministerial do Novo Testamento, com 2 subtópicos. O primeiro, o ministério quíntuplo; o segundo, o serviço dos diáconos e presbíteros. Já o tópico 3, ele vai estar divididos em 3 subtópicos. O tópico 3, as qualificações para o ministério. Os seus 3 subtópicos: qualificações de natureza moral, qualificações de natureza social, qualificados para o ministério. Então, nossa lição, ela está dividida entre 3 tópicos com esses subtópicos. Então, nós vamos para o tópico 1. O tópico 1, o ministério sacerdotal de todo crente. E nós vamos ver aqui o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, acho interessante nós darmos uma analisada sobre a origem desta palavra, sacerdócio ou sacerdote. Nós vamos ver que, quando nós vamos ver a palavra em hebraico, sacerdote, é Cohen. E essa palavra, ela traz um primeiro entendimento, que quer dizer dobrar-se e prestar homenagem. Segundo entendimento também, a raiz dessa palavra, que é o Kohanim, que quer dizer no plural. Então, enquanto Goen é no singular, Kohanim é no plural. E o que significa essa palavra? Significa estar em pé, estar diante de Deus em condição de servo. Há também outras palavras no hebraico, como gomer. Essa palavra gomer, ela está no singular. E também a palavra kemarim no plural. Essas palavras querem dizer o quê? Ficar exaltado. Ou seja, alusão ao estado de espírito que revestia o sacerdote quando ele estava exercendo a sua função. No ato da tradução da Bíblia hebraica para o grego, nós sabemos que os textos, né, na linguagem hebraica, eles foram ali traduzidos para o grego quando o Império Grego, né, estava assim no seu auge.
Então, essa tradução nós conhecemos como o quê? A Septuaginta. Então, houve ali a tradução dos escritos em hebraico para a linguagem grega, que a gente conhece como Septuaginta. E é interessante que dentro, quando fez essa tradução, foi conhecida essa palavra, Goen, né? Que era no hebraico, foi traduzida por hieros, ou hieros. E isso quer dizer, a tradução quer dizer sagrado. Quando nós vamos também ver pela Vulgata Latina, ou seja, no latim, nós vamos ver que essa mesma palavra tem o termo sacerdos, que quer dizer sagrado, ou otis, que quer dizer representante do sagrado. E o que o sacerdote, né? Ele tinha ali a sua função. Mas olhando ali, nós vamos ver no início, começamos por Abel, quando ele está ali apresentando sacrifício a Deus, nós estamos vendo que esse sacerdócio, ao início, né, nos textos bíblicos, era um sacerdócio que a gente podemos descrever como sacerdócio familiar. Quando fala lá em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver ali Abel ofertando ao Senhor. Nós também vamos ver Jó, sim. Jó é um dos livros antigos. No cano da nossa escritura, Jó, ele está ali, antecede ao livro dos Salmos e ele antecede o livro dos Salmos. Mas nós sabemos que o cano das nossas escrituras, eles não estão seguindo a cronologia coerente. Então, quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos e percebemos, através das descritas, que é um livro do período, era um livro do período bem antigo. Bem antigo. Você vai ver por quê. Porque Jó, a Bíblia vai dizer que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, oferecia sacrifícios pelos filhos dele. Quando nós vamos ver ali, então, no início, a gente via muito inserido esse sacerdócio familiar. E depois, nós vamos ver a partir ali também de Abraão, mas podemos citar antes também Noé, que é aquele também que ele ali fazia sacrifícios, e quando a gente fala sacrifício, não denota-se apenas a matança dos animais. Você vai ver que nos textos expostos aqui, muitas das vezes eles estavam levantando altares ali em adoração a Deus. Muitas das vezes em forma de um memorial por algo, para marcar algo, alguma experiência que tivera com Deus, ou algo que Deus havia feito. Então, muitas das vezes, ele levantava esses altares como um memorial, ou seja, algo que eles iriam todas as vezes se lembrar de algum feito ou de algo que aconteceu na presença do Senhor. Mas quando nós vamos ver ali, a partir de Abraão, capítulo 12, versículos 7 a 8, nós vamos ver ali que começou desse sacerdócio familiar, nós vamos ver também desse sacerdócio na época dos patriarcas, ou seja, patriarcal. Nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Jacó, nós vamos ver Jacó lá em Gênesis 31, versículo 53. Nós vamos ver também Isaac lá no livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 27. E também nós vamos ver também lá em Moisés, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Então, nós estamos vendo ali que iniciou esse sacerdócio. Nós tivemos o sacerdócio ali que era familiar, depois passa também, depois de Moisés, né, já na época ali, depois do período patriarcal, nós vamos ver que é instituído o quê? A lei. Aí vem a entrada da lei. Lembra ali que no Êxodo 20, o Senhor, ele dá as leis, o decálogo, conhecemos assim, como o decálogo. Então, ali depois das leis, Deus vai instituir o quê?
a família de Arão, os descendentes de Arão, para agora tá cumprindo o ofício sacerdotal. Então, agora o sacerdócio, ele deixa de ser familiar para ele ser uma função nacional. Nós vamos ver que Arão, ele é ali lá no Números, capítulo 3, vai falar bastante disso. Nós vamos ver que Arão, ele é levantado ali com seus filhos Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Eles são o quê? Levantados para o quê? Cuidar, estar a serviço do Senhor. O que o sacerdote fazia? O sacerdote, o civil sacerdote, ele era responsável para oferecer sacrifícios e também louvor a Deus. Então, nós estamos vendo aqui Arão e seus descendentes sendo levantados para o que? Estarem a serviço do Senhor, a trabalho do Senhor. É interessante que Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, que os filhos de Arão são levantados para estar ali a serviço do Senhor, cuidando do sacrifício, ensinando o povo, direcionando o povo, mas também nós vamos ver que Nadab e Abiú, por oferecer fogo estranho diante do Senhor, eles morrem. Então ali Arão, Eliezer e Itamar assumem, Eliezer e Itamar assumem, né, o sacerdócio com Arão. E após a morte desses dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, Deus vai colocar também os levitas, ou seja, os descendentes também da tribo de Levi, sobre a responsabilidade de Arão. Então, agora, Arão e os levitas estão ali a serviço do Senhor. Nós sabemos ali que os levitas são descendentes do relacionamento de Jacó com Lia, é o terceiro filho, e Levi, ele tem 3 filhos, Números 3 também vai falar sobre isso, que é Gerson, Merari, Coate e Merari, que ali são 3 classes de levitas, que é os gersonitas, coatitas e merenitas. Então, nós estamos vendo ali que o sacerdócio era aqueles que cuidavam ali do templo. E quando nós vamos ver a questão do tabernáculo, nós vamos ver que do lugar santo para o lugar santíssimo havia um véu. Os sacerdotes, eles só entravam até o lugar santo, mas o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, conhecido como Yom Kippur. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Nós vamos ver aqui que esse sacrifício, o sacerdote, um sacerdote, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, já estava deixando para nós uma tipologia daquilo que Cristo ia fazer. A carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, o resumo do que está sendo dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à direita do trono da majestade. Então, nós estamos vendo que o sumo sacerdote da antiga aliança era uma tipologia do nosso Cristo. Lembra que quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado, em sua morte, cumprindo todo ali, todo esse ministério, né, que ele veio para cumprir, nós vamos ver que o véu do templo se rasgou. Lembra que na antiga aliança, somente o sumo sacerdote poderia passar pelo véu para ali apresentar aonde ficava a arca, que é a presença de Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vem a essa terra, ele cumpre ali o ministério, e ele ali na cruz do Calvário, no ato na cruz do Calvário, esse véu do templo se rasga. Ou seja, agora todos nascidos de novo. É interessante perceber, todos os nascidos de novo, eles agora têm o direito, se tornam o quê? Sacerdócio real. E quando está falando isso, está falando da Igreja Universal. Aonde estiver um nascido de novo, o novo nascimento, né? Nós vamos ter
ali o sacerdócio real, e sobre este não há distinção, ou seja, não há maior, não há um grandão, não há um menor, todos nós somos iguais, composto de uma unidade. Então, dentro desse termo, desse entendimento, dentro desse termo sacerdócio real, são todos nós que nascemos de novo. E isso só aconteceu através de quê? Através o quê? Do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora a igreja que constitui esse sacerdócio universal, aonde todos os crentes, né? Todos nós, lavados e remidos, nascidos de novo, nós fazemos parte desse sacerdócio real. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era o ministro de culto, sob a nova aliança, como sacerdotes, nós oferecemos o próprio corpo como sacrifício vivo, como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Outrora, na antiga aliança, havia esse sacrifício de animais, mas é agora nós, como igreja, os nascidos de novo, a verdadeira igreja, somos chamados de sacerdócio real, e nós devemos o quê? Fazer sacrifício vivo, ou seja, sacrificarmos por amor a Cristo. E quando eu digo sacrificar, nós estamos falando sacrificar, né? Tirar toda essa essência outrora inserida pelo pecado, que agora somos regenerados em Cristo, para que possamos ali prestar ao Senhor, como diz aqui, ó, para prestar ao Senhor adoração. Ministramos o louvor com os frutos dos nossos lábios. Nós intercedemos, uma igreja que ora, e proclamamos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, diz assim: e os fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, nós somos o quê? O sacerdócio real, aonde essa igreja universal, né? Estudamos muito disso sobre as lições passadas, aonde todos salvos em Cristo, né? Todos crentes no Senhor, todos lavados e remidos no sangue do Senhor, nascidos de novo, compõem essa igreja universal, aonde todos são chamados para esse sacerdócio real, aonde não há distinção de quem é maior ou menor, que todos diante essa igreja universal, né? Esse universalismo da igreja, todos nós ali somos iguais, e mantemos comunhão direto com Deus. Chegai ao trono da graça com confiança, né? Com confiança, ou seja, nós agora fomos ali, né? Somos o que? Esse sacerdócio real, aonde nós temos ali comunhão com o nosso Deus. Aqui também vai dizer uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Nós vamos ver aqui que no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos papas. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Ou seja, nesse caso, o papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe-nos aqui entender e fazer um resgate da doutrina bíblica desse sacerdócio universal. Nós vamos ver que antes da Reforma Protestante, no ano mais ou menos de 1415, tem um homem chamado John Hus. E este homem, ele é um homem que se posicionou contra esses termos, que ali somente havia
um homem, ou seja, havia um sacerdócio limitado a uma pessoa. Isso falando da igreja em sua ótica universal. Então, John Hus, ele se levanta e ele, antes da sua morte, ele vai falar uma frase que foi uma frase muito profética. Ele vai dizer assim, porque ele se levantou justamente contra esse sistema, reconhecendo que esse sistema, outrora usado, não era um sistema, não tinha um padrão bíblico. Então, John Hus, ele se levanta para defender o padrão bíblico. E é interessante que aí ele, diante dos olhos de outros, ele se tornou como um herege. E ele foi morto, condenado por heresia. Mas é interessante que ele fala uma frase e ele diz assim: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá, que vocês não serão capazes de cozer e nem de assar. Essa frase foi uma frase profética, porque ele estava ali falando de um homem que iria nascer. E quem nasceu foi Martinho Lutero. Que Martinho Lutero, ele foi um monge, né? Ele foi um monge alemão, e quanto mais ele foi se envolvendo com a Bíblia, ele se levantou também contra essa heresia, que ele estava falando que o sacerdócio é limitado só a uma pessoa. Então, Martinho Lutero, ele se levanta e ele escreve 95 teses contra o papado, contra esse pensamento, né, desse sacerdócio limitado, né, desse sacerdócio limitado. Ele escreve 95 teses e põe lá na porta da capela de Wittenberg, tá? E ele vai se levantar contra isso, culminando assim na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, o auge da Reforma foi dia 31 de outubro de 1517, que foi no século XVI. E nós vamos ver que ali foi para resgatar, fazer esse resgate da doutrina bíblica, desse sacerdócio universal. Ou seja, a partir ali do ato de Cristo na cruz do Calvário, todo nascido de novo, ele tem direito de falar com Deus. A carta de Paulo a Timóteo vai falar: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Então a Reforma Protestante, ela resgata, né? Ela resgata essa doutrina bíblica que todos nós, né, os nascidos, né, é importante frisar bem isso, os nascidos em Cristo, o novo nascimento, regenerados por Cristo, compõem a Igreja Universal, onde todos são sacerdócio real. Então foi através da Reforma Protestante que trouxe esse resgate bíblico para o termo sacerdócio universal. Martinho Lutero, ele entendeu ao ler a Bíblia, que o quê? Que qualquer cristão, ou seja, qualquer cristão verdadeiro, participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Ele colocou ali sola scriptura. O que é isso? Sola scriptura. O que é isso? Somente a escritura. O Senhor fala, né? Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, conhecendo essa verdade, todos nós fazemos o quê? Parte dessa igreja universal. Então, a Reforma Protestante trouxe esse resgatou, né, essa doutrina bíblica acerca do sacerdócio. Então, agora nós vamos para o tópico 2, aonde tem o título: a estrutura ministerial do Novo Testamento. Com 2 subtópicos, iniciamos, claro, pelo primeiro,
um ministério quíntuplo. Baseado no texto da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver ali no capítulo 4, no versículo 11, Paulo ali expondo, né? Falando sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui nós vamos falar sobre os apóstolos. O termo apóstolo, a sua transliteração do grego, apóstolo significa um mensageiro, ou seja, enviado para uma missão. Quando nós vamos ver os requisitos bíblicos para o apostolado, nós vamos ver aqui, ter estado com o Senhor, Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Segundo, ter sido testemunho da ressurreição de Cristo, Atos capítulo 1, versículo 22. Ter visto o Senhor, Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 5. Ter operado sinais e maravilhas, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 5. No Novo Testamento, é mais visto como uma função e não como um ofício. Quando nós vamos ver falar dos apóstolos, nós vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 14, vai dizer assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nós vemos aqui que o apóstolo é alguém enviado em uma missão. E nós percebemos dentro do padrão bíblico os requisitos para que alguém seja destacado como um apóstolo. Nós vamos ver aqui também que agora vai ser falado acerca do profeta. O termo profeta qualifica alguém inspirado e autorizado para falar no nome do Senhor. Muitas das vezes a Bíblia vai falar acerca dos profetas, que ali são aqueles usados como porta-voz de Deus para falar ao povo. Nós precisamos saber distinguir entre o ministério de profeta e o dom, e exercer o dom de profecia. Nós vamos ver que o profeta, somente alguns eram chamados para profeta, mas enquanto isso, todos podem exercer o dom de profecia. A Bíblia vai falar de Ágapo. Ágapo era um profeta que ele previu eventos futuros. Uma dessas profecias de Ágapo foi sobre que viria uma fome. Isso ajudou muito lá os pobres na Judéia. Nós vamos ver que esse mesmo Ágapo, ele previu a prisão de Paulo, que Paulo seria preso. Mas quanto a isso, Paulo estava totalmente tranquilo e certo daquilo que Deus iria fazer sobre a vida dele. Então, o profeta é alguém inspirado, tá, gente? Inspirado e autorizado. Olha bem, inspirado e autorizado para falar o nome de Deus. Então, esses sim se qualificam como profetas, né? Que se qualificam também com esse dom de profecia. É o quê? Está inspirados e também autorizados para falar de Deus, porque é uma coisa séria. Vai falar aquilo que alguém, no nome de alguém, o profeta, e até mesmo o dom de profecia sobre a vida de alguém, vai entregar algo no nome de outra pessoa. E é no nome da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então tem que ser inspirado e tem que ser o quê? Autorizado por Deus para cumprir tal ofício.
Outra questão, nós vamos ver os evangelistas. Quando nós falamos evangelistas, eles estão o quê? Muito é alguém que exerce o ministério para quê? Para a salvação de almas. O evangelista é aquele que está muito envolvido na salvação de almas. Né? Hoje nós vamos ver que se levantam muitos evangelistas e acaba que muitos acabam ficando ali dentro do ciclo, no ambiente ali do templo, né, fazendo as vocações ali, os seus ofícios dentro do templo, mas o evangelista é um ganhador de almas. A Bíblia vai falar de Filipe, lá em Atos, capítulo 21, versículo 8, que Filipe foi chamado, né, de evangelista. Ele tinha um ministério muito focado o quê? Em ganhar almas. Você vai ver que Filipe, quando ele desce a Samaria, ele anuncia Jesus Cristo. Está lá em Atos 8, capítulo 5. Nós vamos ver também Filipe ganhando aquele homem, o Eutíope, falando a palavra e ali também o batizando. É interessante que na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, você vai ver Paulo aconselhando a Timóteo a fazer o trabalho como um evangelista. Então, o evangelista, ele é também um ganhador de alma. Nós vamos ver que é traduzido no grego, esse verbo ele é traduzido como alguém que prega, alguém que vai avante, alguém cuja o principal objetivo é ganhar almas para o reino de Deus. Agora vai falar sobre pastores e mestres. O pastor, ele ocupa a função de quê? Apacentar. Os pastores, eles são feitos para quê? Apacentar, para cuidar do rebanho de Deus. O foco de uma pessoa se denominar, receber esse chamado de Cristo, é para pastorear a igreja. E nós vamos vendo que muitos ali, quando Deus coloca como pastores, muitos se envolvem em outras áreas, até mesmo política, mas o ofício pastoral é de cuidar do rebanho. Quando nós vamos olhar para a ótica, para essa ótica lá, quando o Senhor Jesus, ele fala ali que nós somos, né, as ovelhas, claro, Cristo é o bom pastor, mas quando nós vamos ver ali no Salmos 23, Davi escrevendo aqueles salmos, ele vai falar, né, do cajado do pastor. Quando a ovelha está ali no perigo, é o pastor que o tira. Por isso que a Bíblia, ela fala de pastor. E quando a gente olha para esse pastor, né, pela função do pastor ali na Palestina, com as suas ovelhas, nós vamos entender o que o Senhor está falando para o pastoreado, para a pessoa que quer concluir esse pastoreado cuidando das ovelhas de Cristo, que precisa se ter um cuidado. Então, o pastor é alguém que se dedica em cuidar das almas, em cuidar do rebanho que Deus lhe confiou. Não pode se ter pastores desanimados, pastores frustrados, tem que ser homens que estão ali à frente com vigor para ganhar almas. Também não pode ser, a gente vai falar um pouco depois, não pode ser pastores soberbos, pastores ignorantes, pastores cheios de si, pastores que querem um padrão de ovelha. Pelo contrário, o pastor ele tem que ser alguém ali para cuidar, para apacentar. Outra questão que vai falar é dos mestres. Mestres, aqueles o quê? Que ensinam a palavra, como professores também, aqueles mestres também que vão estar expondo a palavra, né? Lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 6, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 6 e 7. Olha bem o que vai dizer aqui. Eu vou estar lendo aqui, ó. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído,
para que nós não sejamos mais escravos do pecado. E também agora vamos falar o serviço de diáconos e presbíteros. Na lição passada fizemos uma exposição também sobre os diáconos também. Nós vamos ver ali em Atos 6, aonde os primeiros diáconos são ali levantados para estar auxiliando ali, estar auxiliando no serviço. A palavra diáconos no grego quer dizer servo, quer dizer alguém que está ali para servir. Paulo, a carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, Paulo está dizendo: Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Nós estamos vendo que os diáconos, né? Hoje temos diáconos, as diaconisas têm prestado muito trabalho na obra do Senhor. Segunda pontuação também, porque os diáconos estão ali para servir, para prestar serviço ao Senhor. Nós vamos também que o diaconato era um serviço dedicado também à esfera social da igreja. Segunda pontuação também vai falar dos presbíteros. Essa palavra presbíteros ocorre 66 vezes no Novo Testamento. Nós vamos ver que fala lá em Atos capítulo 14, versículo 33, só que ali quer se referir também a anciãos. Então, a palavra presbítero se refere também a anciãos. E você sabe que o termo ali em hebraico para ancião também era Zaqueu. E isso, o que significa? Significado, um homem mais velho. Você vai ver que os presbíteros também, eles têm as suas funções na igreja e muitas das vezes exercita alguma função pastoral. Vai ver que Paulo, ele encontra com os presbíteros da igreja em Éfeso, mostrando assim para nós que o presbítero era alguém o quê? Que supervisionava, que presidia e, como outrora eu falei, muitas das vezes exercia alguma função pastoral. Agora vamos para o tópico 3. O tópico 3, o tema é as qualificações para o ministério. Agora vamos falar das qualificações para o ministério. Qualificações de natureza moral. E alguns termos nós vamos encontrar escritos nas cartas paulinas. Alguns termos não apegado ao dinheiro e não avarento. Nós vamos ver que não aquele que quer ter uma qualificação ministerial, a sua natureza moral não pode ser alguém apegado ao dinheiro ou avarento demais. A segunda questão que pontua aqui, é irrepreensível. Irrepreensível, ou seja, nada que possa ali denegrir a imagem dessa pessoa exercendo ministério. Você lembra que ali quando os irmãos vão levantar os diáconos, uma das características, qualificações, eram primeiro, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de fé e de sabedoria. Então, eles tinham que ter essas qualificações e que eles não poderiam ser acusados de nada, ou seja, nenhuma acusação válida. Nós sabemos que muitos hoje se levantam com calúnia para denigrir o ministério de alguém. Então, quando é a calúnia, quando é uma mentira, Deus, ele trata de fato com aqueles caluniadores. Mas a questão aqui é quando essa acusação ela é válida. Quando atinge, porque quando alguém que está exercendo o ministério, a gente precisa perceber isso, quando alguém que está exercendo o ministério, ele tem acusações válidas, ele está ali, de alguma forma, defraudando e denigrindo a igreja. Nós vamos ver nos dias atuais aí, né, que as informações de tamanha velocidade, principalmente pelas vias
da internet, claro, pontuo que muitas acusações nós sabemos que são falsas, são mentirosas, mas quantos estão ali nessa natureza moral, sendo ali denigrindo em vista à própria igreja, porque estão ali escarnecedores, fazendo tudo o que querem e ainda tendo títulos de alguém que exerce um ministério. Tem título, mas não tem a qualificação moral para exercer. Tem uma carteirinha, claro, não pontuo todos, mas não tem qualificações bíblicas. Isso que a gente precisa pontuar bastante. Tem um nome, tem uma carteira, mas não tem qualificações para o ministério, não tem uma qualificação moral. E a gente não está tratando aqui, não significa uma ausência de pecado, mas sim uma vida pessoal libada em Cristo, ou seja, pessoas que, né, cumpre o ministério, ou seja, que muitas das vezes dentro da igreja, olha que irmã abençoada, olha que irmão abençoado, mas o que pelas ruas tem ali, sabe, um caráter, uma moral, uma natureza moral decaída, de uma pessoa decaída, pessoas que pregam, né, bem, tem ali, conhece a escritura, mas que tem ali, não tem um caráter, não tem uma qualificação moral, pessoas que saem do culto, senta na roda dos escarnecedores, senta no bar, pessoas que bebem, pessoas que estão no adultério, pessoas que estão na prostituição, pessoas que saem do culto onde teve oportunidade e ali nos seus celulares está cheio de pedofilia, cheio de coisas que não agrada a Deus, não tem uma conduta libada em Cristo, não é uma nova criatura. Parecem que né? Não tem até um termo que se usa bastante isso, mas não é. Alguém que não possui nenhuma acusação, nenhum escândalo público. Quantos cristãos são mansos dentro do templo, mas que onde vive briga com todo mundo, é conhecido como briguento, é conhecido como uma pessoa difícil. E isso não é uma coisa de cristão. O que é a moral? É um conjunto de valores, é uma conduta. Então, precisa ter uma vida pessoal libada. Isto é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Lembra um termo até lá no Velho Testamento, aonde o profeta Eliseu, aquela mulher olhando para aquele profeta, e ela fala para o marido dela, eu vejo que esse é um homem de Deus. Quando nós vamos ver lá em Atos, a igreja de Antioquia, lá em Antioquia, aquelas pessoas de fora olhando aquele pessoal, aqueles novos convertidos em Cristo Jesus, eles começaram a chamar, olha, eles são cristãos. Por que o termo cristão? Porque são seguidores de Cristo. E isso é uma coisa muito séria. Agora, qualificações de natureza social. E aqui vai ter algumas pontuações. E a gente vai falar aqui, olha bem, o que vai falar aqui o obreiro, qualificações de natureza social. Nós vamos ver, né, nas cartas pastorais, nós vamos ver aqui falar sobre o que o obreiro, ele não pode ser soberbo, ou seja, arrogante e orgulhoso. O que é o orgulho, né? É aquela pessoa, né, que valoriza tudo em si mesmo, tudo que ele faz é melhor, a última palavra é dele, tudo gira em forma dele. E quantos nós estamos vendo aí que são orgulhosos? De repente você aí tá lembrando de alguém, tá? Ao mesmo tempo que foi falar desse termo, você está ali lembrando de alguém, né, que é soberbo, que é orgulhoso. Você imagina você ter a liderança, conviver com uma pessoa, fazer a obra com uma pessoa que ela tem ali em sua natureza, é soberbo, é orgulhoso. E eu quero aqui falar ali em Provérbios, capítulo 11, Provérbios 11, o versículo 2, Provérbios 11, versículo 2, olha o que vai dizer, gente.
Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Nós temos visto em nosso meio muita gente soberba, desde membro, desde líder, pessoas que estão ali trabalhando para o Senhor, mas que não deixou para trás a soberba, não se permitiu passar pela regeneração, para que se transforme em alguém humilde em Cristo Jesus. E quando nós vamos ver o nosso Cristo, quanta aula de humildade que o Senhor Jesus nos mostrou em seu ministério terreno. Não há um texto que mostra que Cristo foi orgulhoso, soberbo, pelo contrário, sempre humilde. Também em Provérbios, capítulo 29, versículo 23, diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Eu vou ler outros textos também, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, que diz assim: tenhais em mente tenhais em mente o mesmo, uns para com os outros, não guardem nas mentes as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não vos torneis sábios em vós mesmos. Então nós estamos vendo textos bíblicos, a palavra do Senhor nos ensinando acerca o quê? Da humildade. Mas há muita gente soberba, mas a Bíblia diz que o soberbo, ele será abatido. Quantos que fazem da obra de Deus um lugar da sua opinião? A casa de Deus não é lugar da sua opinião, mas sim de todos nós sermos o quê? Direcionados por Deus. Tem líder que tema numa coisa, tá vendo que tá errado, mas não abre mão, porque é teimoso, é arrogante, é uma pessoa ali que não se deixa ali ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. É truculento, violento, e não fala em questão acima só de agressões físicas. Tem obreiros qualificados, obreiros que são maravilhosos na igreja, mas que muitas vezes também são violentos dentro de casa, sabe? Violentos na palavra, que tem um temperamento, como diz aqui, colérico. O que é um temperamento colérico? É uma pessoa impaciente, intolerante, que tem uma visão egoísta, uma pessoa que se irrita fácil, uma pessoa explosiva, é uma pessoa dominadora, sabe aquela coisa dominante que parece mais uma hierarquia do que uma grandeza de reino de Deus. Então aqui está falando aqui dessas qualificações de natureza social. Tem líderes e também membros que nem sabem como tratar uns outros, que trata tudo na base da ignorância. Você vê até hoje nas redes sociais, uma coisa que a gente observa é que quando um ímpio também faz algo errado, depois tem vídeo de não sei quantos crentes ali debatendo de frente com esse ímpio, se posicionando para o reino, mas de uma forma colérica, de uma forma ignorante, de uma forma soberba. Então nós precisamos, por isso que a Bíblia sempre nos fala, né, de ter o equilíbrio, de ter esse domínio do Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, para dominar o nosso eu, para nos equilibrar como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós vamos aqui ver uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada como um outro. E como nós vemos isso dentro da casa do Senhor.
um degladiando contra o outro, um brigando contra o outro. Isso fala de muitos no púlpito e muitos sentados ali, inseridos no templo, líderes sem paciência, que grita ignorante, ah, Jesus. Mas como diz aqui, que o soberbo Deus abate. Nós precisamos ter simplicidade e amor para fazer a obra do Senhor. Amai uns aos outros, né? Cuidai uns dos outros em amor. Nós precisamos, como igreja, ter essas qualificações. Se um obreiro ou uma obreira é ignorante, não sabe falar, não sabe posicionar, se é um líder que tortura, se é um líder que faz tudo conforme a sua vontade, sem respeitar, né, que ali é uma coletividade de um povo, todos ali buscando adorar a Deus, então você vai ser desqualificado para o ministério do Senhor. Se você é soberbo, você está desqualificado para o ministério do Senhor. Se você é ignorante, se minha irmã, se você lidera esse círculo de oração, como se fosse ele dando patada em todo mundo, você está desqualificada para o serviço do Senhor. Se você é um pastor teimoso, que sua opinião vale, que você trata as pessoas de qualquer maneira, você está desqualificado para a obra do Senhor, porque um dos primórdios para se fazer a obra do Senhor é o amor. Então, uma pessoa qualificada para exercer, né, o ministério chamado de Cristo, ela precisa ser uma pessoa que tem amor, que tenha paciência, que tenha o fruto do Espírito. E eu quero finalizar essa lição lendo aqui a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que diz assim: porém, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si mesmo. Versículo 23. Contra essas coisas não existe lei. Então, irmãos, que nós possamos ter o fruto do Espírito, para que nós possamos também concluir a obra tão linda e tão majestosa que Cristo nos confiou. Agora, vamos ler nossa conclusão. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdote universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à sua igreja. Que lição abençoada! Eu louvo ao Senhor do mais profundo da minha alma. Que alegria de poder mais uma vez estar aqui com vocês, aprendendo a palavra do nosso Deus. Muito obrigada por você assistir essa lição. Mas, claro, eu preciso te convidar a você se inscrever nesse canal. Compartilhe com alguém, pois amamos a palavra de Deus e queremos compartilhá-la. Eu quero te convidar a você deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificação todas as vezes que nós trouxermos vídeos aqui. Tudo aqui é para a honra e a glória do nosso Deus. Vamos orar?
Amantíssimo Deus e eterno Pai, que alegria poder te servir, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma aula. Senhor, traga essa aula com simplicidade, com alegria e com muito amor ao Senhor. Tu sabes do mais profundo da minha alma, Deus, que eu te amo de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Te amarei até o último suspiro. Te amarei eternamente. Abençoa cada pessoa, Deus, que for ver essa lição. Que a tua palavra possa falar dentro de cada coração, meu Senhor. Senhor, abençoa este canal. Tu és o Deus que dá o crescimento. Este canal é para a honra e glória do teu nome. Eu sei que há pessoas que muito mais sabem do que eu, mas o nosso ofício a cada um de nós é compartilhar aquilo que através do teu Santo Espírito o Senhor nos revelou. E aqui estou para te servir. Abençoa a escola bíblica dominical. Abençoe todas as igrejas, Pai, que têm comprometimento com a tua palavra, com a tua verdade. Abençoa o teu filho que dá aula, a tua filha. Abençoa os superintendentes, as secretárias, os pastores, os membros. E abençoa aquele ainda, Pai, que nem foi à escola. Fica aqui um convite do céu para que essa pessoa possa ir estar na escola bíblica dominical, pois a tua palavra diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, buscar conhecer a tua palavra. Senhor, eu te agradeço. Obrigada, Deus. Batiza com o teu Espírito Santo na escola bíblica dominical, liberta, cura, salva, meu Senhor. Faz a tua obra, porque tu és fiel. A ti honra, glória, louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Que Deus te abençoe. Aprove Deus. Deus nos permitindo, estaremos aqui para mais uma lição, para mais uma próxima lição da nossa EBD. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.